Bom, então hoje nós vamos falar sobre um dos graus de oração, é o terceiro grau de oração, a oração afetiva, né? Nós já conversamos, já estudamos sobre a oração vocal, a oração contemplativa, e agora a gente vai falar sobre a oração afetiva, né? A oração vocal é o início de todo principiante no mundo da oração, é a oração vocal, que é uma oração que envolve pouca a parte intelectual do cristão. Posteriormente, ele acaba mergulhando nos espelhos da verdade da igreja e com a iluminação da graça de Deus, ele começa a exercitar seu intelecto e assim fortalecer sua vontade nas contemplações. E à medida que ele vai absorvendo essas verdades da igreja, principalmente as verdades que se baseiam na humanidade de Cristo, na pessoa humana de Jesus, ele acaba evoluindo, porque de fato é uma evolução no seu modo de orar, né? E ele acaba atingindo o grau de oração da oração afetiva, que é dito pelos escritores que eu leio como a oração característica do cristão na via iluminativa, né? Vale a pena lembrar que a via iluminativa é um momento, uma etapa na progressão espiritual muito grande, a maior de todas. Então, a gente facilmente poderia subdividi-la, né, entre os iniciantes da terceira morada, da vida iluminativa, e os que estão na reta final na vida iluminativa, de tamanha a distinção do comportamento dessas pessoas, né? Então, pode ser que a pessoa esteja na terceira morada, ou seja, na via iluminativa, e ainda não tenha acesso à oração afetiva. E pode ser que a pessoa esteja na terceira morada, na via iluminativa, e já esteja iniciando a próxima etapa, que seria a oração de simplicidade. Né? Na realidade, eu acredito piamente que as coisas não são tão exatas, não são tão amarradas assim com regrinhas, e que mesmo cristãos na primeira morada podem ter essa graça de experimentar a oração afetiva, e mesmo já santos na via unitiva podem retornarem a esse tipo de oração afetiva, porque tudo depende da vontade de Deus, dos planos de Deus, né? Então, às vezes, se Deus quer incentivar você, ele te dá um sabor daquilo que está por vir para te incentivar. Se às vezes Deus quer te lembrar como você era, até mesmo para uma missão, para orientar alguém, ele acaba também te experimentando para você voltar, né? Então, assim, não existe, assim, eu acredito piamente nisso, até mesmo pelo que o Luiz Antônio ensina, que as pessoas não ficam estáticas nem nas moradas e nem nas características das moradas. Elas ficam flutuando. Poderia até falar de uma situação dominante, né? Então, assim, dominantemente, a minha oração é uma oração afetiva. Dominantemente, eu estou na terceira morada, ou na segunda morada, mas a coisa ela é meio flutua, né? E de modo que isso acaba justificando a orientação do Luiz Antônio e do Tanqueray também, de que não é tão importante a morada que nós estamos, a via que nós estamos, né? Porque de fato não é nada tão exato, né? A progressão de Deus não
ela não é matemática, né? Progressão na intimidade com Deus. Porém, vários teólogos ao longo dos anos acompanhando, dirigindo e orientando tantos santos puderam notar várias características comuns das pessoas que estão nessa etapa, né? Uma etapa um pouco mais amadurecida, de pessoas que já não precisam de estar conquistando as verdades. As verdades já conquistaram elas, né? Então, para essas pessoas que não focam, agora já não estão focando mais nelas, né? Nelas deixarem de pecar, nelas não fazerem errado, nelas evitarem as situações de pecado, mas estão focando em Deus, né? Em como adorná-lo, em como engrandecê-lo, em como exaltá-lo, né? Então, a gente nota que há de fato uma progressão aí, uma mudança de nível, né? Uma mudança de paradigmas. E para esse tipo de pessoa em que não é necessário mais que a verdade conquiste ele, porque a verdade já conquistou, então o que resta é amar, né? Então, daí vem a oração afetiva, que é a oração daquele cristão que já tem enraizado dentro de si as verdades, né? Tudo aquilo que deveria ser contemplado já foi contemplado e agora o que resta agora é amar, né? O que resta agora são os piedosos afetos piedosos, né? Ali predominam não o exercício do intelecto com as contemplações das verdades, mas predomina ali a troca de amor entre o sumo amor e o amado, né? São os afetos piedosos, né? Lembrando que isso são atos da vontade, né? Que é uma parte superior da faculdade superior da alma, né? Então, no primeiro momento, na segunda morada, predominantemente acontecem as contemplações das verdades, que nada mais é do que uma iluminação também nas faculdades superiores da alma do homem, mas voltado para a área da inteligência. Então, depois que essa inteligência está iluminada, recebeu a graça de Deus, e ela está bastante polida e já está treinada, já sabe o caminho, né? Essa vontade que já está forte o bastante, ela pode se deleitar, né? Ela pode degustar dessa situação dos afetos piedosos, né? Então, é comum para as pessoas que estão nessa situação sentirem sentimentos de vergonha, confusão, humilhação, justamente pela distância que nós estamos do nosso Deus, né? Porque agora sempre ela quer se diminuir para que Deus apareça, né? Então há essa confusão, porque antes ela se sentia amada, ela entendia o tanto que o amor era grande, ela entendia o tanto que ela era privilegiada, né? Então ela entendia tantas coisas com as contemplações das verdades, e agora vem a confusão, porque tudo aquilo ali ela chega à conclusão de que ela é nada e que Deus é tudo, né? Então ela se sente humilhada e feliz por ser humilhada, né? E com vergonha de Deus, porque o mísero passo em falso é motivo de um sentimento tão grande de descontentamento, né? Então, a oração a oração afetiva, né? Ela vai trazer esse foco, de fato, no engrandecer a pessoa de Deus, né? Engrandecer a pessoa de Deus, levando o cristão a orar
por Deus, né? Comumente a gente vê nas igrejas, principalmente nos grupos de renovação carismática, as pessoas quando vão dar testemunho, elas testemunham de si. Elas testemunham que eu era assim, hoje não sou mais, eu fazia isso, hoje eu não faço mais, né? Notavelmente, essas pessoas ainda não estão nessa fase. Porque as pessoas que estão nessa fase não olham para si mais. Elas só olham para Deus, né? Existe um episódio na vida de Santa Teresinha, do Menino Jesus, em que ela escreve que ela achava um cúmulo no inferno, não tem ninguém para adorar Jesus, para amar Jesus, que Jesus deveria ser amado em todos os lugares do universo. E que se não existisse ninguém que amasse Jesus no inferno, ela queria ir para o inferno, porque Jesus deveria ser amado até no inferno. Quer dizer, claro que é um devaneio dela, né? Mas você vê o tamanho da loucura de quem ama, né? A que ponto chega um amor tão intenso, né? Tão profundo que ele já abandona a inteligência, a intelectualidade, o raciocínio para se entregar aos afetos piedosos, entregar aos afetos piedosos, né? Que Jesus seja amado em todos os lugares, até mesmo no inferno, né? Então, a gente percebe que nesse momento da oração afetiva, os raciocínios meio que cessam, né? Se sente necessidade, mas eventualmente, obviamente, que deve se sentir a necessidade de voltar momentaneamente essas considerações, porque mesmo para amar, eu tenho que conhecer, né? Então eu não tenho, sim, eu não tenho como falar com tanta propriedade, porque de fato eu não sei se é uma oração predominante na, na minha, na minha vida, né? Mas eu acredito sim que mesmo na oração, quem está rotineiramente na oração afetiva, ele está sempre voltando momentaneamente nessas considerações das contemplações das verdades, porque só se ama o que se conhece, né? Então acaba que fica dependendo de alguma maneira dos conhecimentos, né? E existem sinais que acabam indicando às pessoas que está na hora de haver uma mudança nas práticas oracionais, né? Como, por exemplo, o Tanqueray fala da pessoa que é, é, ela começa a rezar e, e já no início da oração ela não quer ficar contemplando, ela tá ansiosa para se entregar no deleite do amor, né? Para se entregar, para descansar o seu intelecto e ficar apenas admirando, né? Eu acho que era Madre Teresa de Calcutá que passava horas na frente do Santíssimo e perguntavam para ela o que ela ficava falando durante tanto tempo para Jesus na Eucaristia. E ela falava nada, não falo nada, eu só fico olhando para ele e ele só fica olhando para mim. E ela ficava horas olhando para ele e segundo ela ele ficava olhando para ela. Então é a pessoa que não tem mais a necessidade de ser conquistada, ela já foi conquistada, então ela não vê a hora de se deixar amar e de amar também. Então a pessoa que acaba buscando esse tipo de oração antes da hora, ela acaba sendo vítima de uma aridez espiritual. Por quê? Para que a pessoa esteja nessa oração de uma maneira frutuosa, tem que ser vontade de Deus. Porque a caridade sobrenatural só pode ser só pode se ter essa caridade sobrenatural quando Deus dá.
né? E então, quer dizer, é, se eu quero ter essa oração afetiva, mas Deus acha que não está na hora, e eu ficar forçando isso, acaba que acontece uma interrupção no contato com Deus, né? Eu fico querendo mandar em Deus, né? Isso é um sinal de falta de humildade que leva a uma interrupção da graça. Uma interrupção da graça. Então, existe esse perigo de se buscar a oração afetiva antes da hora, né? E existe também o perigo de se buscar a oração afetiva depois da hora, né? Já é vontade de Deus que você pare de ficar contemplando, contemplando e contemplando e se entregue à oração afetiva e você continua a fazer como você sempre fez, é, e, e isso acaba gerando a- não só uma frustração, mas acaba gerando também um descontentamento, né, que pode te motivar a parar de rezar. Por isso eu acho muito importante o acompanhamento de alguém mais experiente, principalmente o diretor espiritual, porque quem está de fora acaba percebendo os sinais melhor, né? Os sinais. Então, é muito comum a gente ver nas direções as pessoas partilhando com os diretores as situações do dia a dia. Mas eu percebo, não sei se eu estou enganado, há uma dificuldade dos dirigidos em partilhar os momentos de oração, né? Se a alma se sente persuadida já no início da oração, se ela tem dificuldade ou não de se elevar a Deus, de sentir-se alimentada por Deus, se é com muito custo, com pouco proveito que ela envolve o raciocínio nas reflexões dela. Então, a necessidade de se partilhar com alguém, de preferência alguém com mais experiência, é muito importante quando se vai aumentando, crescendo na progressão espiritual, né? Às vezes a gente não está em progressão por causa disso, porque a gente se limita a nossa própria avaliação. E, se Santa Teresa precisava de alguém de fora para orientar ela, Santa Teresa d'Ávila, né? Quem somos nós, né? Então acho que é muita pretensão da gente muitas vezes evitar essa. Eu mesmo falo por mim mesmo. Eu tenho essa plena certeza da necessidade do diretor espiritual para falar é agora. Você não está tendo fruto porque você deveria estar é, buscando a oração afetiva, não uma oração contemplativa, né? Então é importante a gente cultivar esses afetos na hora certa. Por quê? Porque é através da caridade sobrenatural que a gente tem acesso às virtudes, né? E os frutos do cristão, aqueles que demonstram que o cristão está em progressão, são as virtudes. São as virtudes sobrenaturais, né? E as morais também. As virtudes teologais e as morais também. Teolog, as cardeais. Porque qualquer virtude, qualquer ato bom, vem de Deus, né? É movido por Deus. Ninguém. Então, mesmo que seja conquistado por hábito do ser humano. Então, como a oração afetiva ela é superior à oração contemplativa, ela te dá mais acesso à caridade sobrenatural. Ou seja, ela te dá mais acesso, ela te possibilita conquistar com maior vigor virtudes. E é disso que a gente vive. Esses são os atos deificantes que a gente estudou no início do Tanqueray, quando a gente aprendeu que nós somos filhos adotivos de Deus, né? Que Deus quis nos deificar, nos divinizar. Os atos divinizados são os atos
que vem das virtudes teologais, das virtudes morais. E as virtudes vêm da caridade sobrenatural, que é quando Deus nos ama para que nós possamos amá-lo de volta. Então, com a oração afetiva, nós temos mais disso na nossa vida. Ou seja, nós estamos indo mais fundo dentro de nós mesmos. Se nós temos mais caridade sobrenatural na oração afetiva, significa que nós estamos entrando mais em nós mesmos. Porque nós somos esse castelo, né? A nossa alma aqui é a casa de Deus. Ou seja, significa que nós estamos nos conhecendo melhor também. Se nós estamos tendo mais de Deus com a oração afetiva, significa que nós estamos tendo mais de nós mesmos. Quanto mais nós formos quem nós nascermos para ser, mais de Deus nós seremos, né? E mais de nós seremos também. Então, o que eu vou falar agora? Sobre as utilidades da oração afetiva. A principal utilidade da oração afetiva é uma união mais íntima com Deus. E o interessante e o que eu acho o principal dessa característica é porque o objetivo é que ela se torne um hábito. Então nós estamos muito acostumados, pelo menos eu estou muito acostumado com hábitos ruins. Por exemplo, vai rezar, falou que vai rezar, é lubrigar com sono. Isso, às vezes você não está nem com sono, mas dentro da cabeça já vira um hábito. Então são hábitos. Coisas que você faz rotineiramente sem empregar a inteligência, empregando só a vontade. Viram hábitos. Coisas que você faz rotineiramente sem empregar a inteligência, apenas a vontade, viram hábitos. Então, a gente pode fazer hábitos bons. E se essa união mais íntima com Deus virar um hábito, ou seja, sem o emprego da inteligência, só o emprego da vontade, ela vai se tornar mais fácil. E é isso, eu acho que é por aí que a gente poderia mudar a nossa sociedade. Né? O que dificulta hoje em dia a nossa sociedade são os maus hábitos. As pessoas têm preguiça ou não conseguem ou não querem utilizar a inteligência. Então elas são movidas pelos hábitos. O problema é que são maus hábitos. Se fosse bons hábitos, estava tudo bem. Né? Então, o dia que nós chegarmos neste grau de oração e que essa união mais íntima, através dos afetos piedosos, se tornarem um hábito, não existirá mais luta para estar na presença de nosso Senhor. E nada, eu penso que para mim, atualmente, hoje, nada seria mais importante que isso. Para mim, todos os dias é uma guerra para estar na presença de Deus. Todos os dias. Uma guerra comigo mesmo. Eu sou o meu pior inimigo. E eu penso que um mundo onde não houvesse luta para estar na presença de Deus seria incrível, seria bom demais. Então, você estando mais íntimo na presença de Deus através dos afetos piedosos, teríamos um aperfeiçoamento das virtudes. E assim a nossa sociedade iria mudar, porque mudaria os valores e a moral. Né? Se com a oração afetiva eu tenho mais virtudes. Com mais virtudes eu tenho uma sociedade melhor. Né? Então, mas é necessário que as pessoas passem pela oração vocal, passem pela oração contemplativa, sejam conquistadas pela verdade e para que possam se deleitar sem precisar de usar o intelecto. Né? É interessante também na oração afetiva, porque se não tem um emprego tão forte do intelecto, é porque é hábito mesmo.
Eu acho que toda oração afetiva acaba virando um hábito. Porque se não tem o intelecto, tem só a vontade, e a vontade de quem ama, então tem só a vontade, então é um hábito. Toda oração afetiva é um hábito. É um hábito. E enquanto a gente não fizer isso todos os dias, muitas vezes, e muito bem feito, não vira hábito. Então por que a gente não consegue chegar na vida iluminativa, não consegue chegar na oração afetiva? Porque a gente não faz a nossa oração virar um hábito. Então é fundamental para o cristão que está em progressão conquistar o hábito da oração. Então é comum que a pessoa que está neste nível de oração ela tenha menos experiências com Deus, mas tenha experiências mais profundas. Porque ela se deleita, ela não se contenta com pouco, né? Igual minha criança, né? Se você der um chocolate para ela, ela come. Se você der dois, ela come. Se você der três, ela come. Se você der quatro, ela come. E se deixar, ela vai comer o saco inteiro, né? Cabe ao pai que sabe que não pode, o que pode, o que não pode, que a mãe, né? Mas quando você está no colo de Deus, você quer mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E ali não faz mal, porque nós nascemos foi para isso. Nós não nascemos para esse mundo aqui, nós não nascemos para acordar, trabalhar, voltar, almoçar. Não, 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 nós não nascemos para dormir, para comer, não. O que nós nascemos foi para isso mesmo, para ficar no colo de Deus e amar, e amar, e amar, e amar, e amar, e amar. Então, fazer essa escolha é muito difícil. E fazer dessa escolha um hábito é mais difícil ainda, né? Por isso que existe essa diferença entre ser salvo e ser santo, entre fazer o certo e amar, né? Existem inconvenientes da oração afetiva, que é um cansaço, porque eu acredito que a oração afetiva ela acaba sendo uma espécie de um mini êxtase, né? Porque a pessoa ela acaba se entregando de fato numa experiência sobrenatural, que é o amor de Deus. O amor de Deus está acima da nossa natureza, né? Então eu penso que como envolve as partes sensíveis do nosso corpo, da nossa alma, né? E a nossa alma que controla o nosso corpo, eu acredito que deve haver esse cansaço, essa extenuação do corpo, né? E o outro problema que pode existir, mas já pode existir também na oração de contemplação, é o orgulho, né? E nós, coléricos, a gente tem esse problema de diariamente lutar contra o orgulho, a autossuficiência, a prepotência, a vaidade, né? Eu mesmo, são meus defeitos dominantes. Meus defeitos dominantes são a prepotência, o orgulho, a vaidade e a autossuficiência, né? Então, às vezes, isso tudo, se você tá na oração afetiva e você acaba estudando e tendo consciência de que tá na oração afetiva, pode te gerar isso tudo. E isso tudo te tirar da oração afetiva, né? Então, assim, a gente começa a estudar, a gente descobre por que a gente não progride. Deus até quer que a gente progride, às vezes já tá até na hora, já até passou da hora, mas esses pecados impedem que a gente avance, né? Então, às vezes a gente quer chegar nessa oração afetiva só para ter as consolações espirituais, né? Então, uma espécie de egoísmo, né? Para mim me sentir bem. Ou seja, quando você tá focado em você, já não é terceira morada, mas você já até regrediu para segunda morada e não sabe, né? Então, existem vários métodos que, que os teólogos, os diretores ensinam,
para se iniciar a oração afetiva, mas todos eles se baseiam basicamente no silêncio, na degustação da presença de Deus, de cada momento, pausar o olhar nas coisas, né? Diminuir as variáveis, o número de informações, é, é, exercitar principalmente as faculdades inferiores, que principalmente a imaginação e a memória, né? E aí a gente começa a entender também por que hoje, por exemplo, uns vilões da nossa sociedade são as faculdades inferiores, né? Que dominam a vontade sem fortificar a vontade. Mas se as faculdades inferiores forem dominadas pela inteligência e a inteligência fortificar a vontade através das faculdades inferiores, elas viram a potência, né? Então, por exemplo, quando São Francisco, olhando para a cruz de São Damião, é, tem, imaginando, né, Jesus na cruz, a igreja penante, triunfante e a militante, né? Então, nesse exercício de imaginação, ele recebe essa graça de Deus das chagas, né? Então, ou da transverberação de Santa Teresa, quando ela olhava Jesus na cruz e perguntava por que Jesus sofria, né? Ou seja, ela usou das faculdades inferiores dela, né? Da memória, de tudo que ela estudou, que ela leu, da imaginação, quanto que Jesus estaria sofrendo ali. E tudo isso motivou ela a estar mais próximo de Deus, de tentar tirar a dor de Deus, de fazer alguma coisa para compensar o sofrimento de Deus. E tudo isso vai virando uma bola de neve e ela vai aprofundando, 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 aprofundando. Eu acredito que chega um momento que Deus não resiste mais e que ele acaba tendo um encontro com a pessoa de fato, né? É por isso que a próxima via é unitiva. É porque vai aprofundando, 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 aprofundando. Não é só a gente que ama Deus. É Deus que ama a gente. Chega um momento que Deus não aguenta mais. Quando, quando o meu cunhado morreu, meu cunhado ele teve câncer e eu fui um confidente dele. E no dia do enterro dele, me falaram uma coisa que eu nunca mais esqueci. No, no jardim de Deus, quando uma flor, existe uma flor muito bonita, a mais bonita de todas, e Deus passeia no jardim dele, Deus sempre colhe a flor, mas a mais bonita. Se tem uma que ainda não está desabrochada, que ainda não está perfeita, Deus espera a vez dela. Mas se ele passear no jardim dele e ver a flor mais bela de todas, ele vai colher aquela flor para ele, né? Então cabe a nós, né, cultivarmos esse organismo espiritual, cultivarmos a graça santificante, mas não nos contentarmos com isso. Procurar mais e mais e mais. Quando você achar que já tem muito, é porque está só no comecinho, mais e mais e mais, mais, até chegar o ponto de Deus não resistir mais. Até chega o ponto da gente ser um mendigo tão pedinte, até faltar o ar, né? Quando a gente estiver mendigando o amor de Deus, da mesma jeito que a gente quer respirar quando debaixo da piscina, aí sim, aí quando a nossa oração for o nosso ar, né? Aí sim, aí a gente vai estar querendo passar por realmente uma união verdadeira com Deus, uma união mística, né? Quem sabe um dia um matrimônio, né, espiritual, né?
quando a gente não tiver medo de passar pelas noites escuras, porque hoje o ser humano ele é tão fraco, né? Qualquer coisinha, mas que vem as noites escuras aí.